Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com o D, com a D. A gente sempre faz uma troca, tá? Com o Elias e a D, com o D e o Elias, é difícil. Com o Elias e a D, são amigos queridos, né, de longa data, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui, privilegiado e tendo a honra, né, de estar aqui podendo compartilhar, porque eu entendo que obrigado, por favor. O intuito de ministrar não é ensinar, né, porque nós partilhamos daquilo que Deus vem fazendo sobre a nossa vida, vem realizando milagres, ações, e nós ficamos felizes, né, de poder somar um pouquinho, e claro, a grande responsabilidade de ministrar, né, de poder trazer aquilo que está no coração de Deus para o coração da igreja. O Elias já apresentou aí minha família, então sou muito feliz, né, pela minha família estar comigo. Meu filho mais velho, Mateus, não pôde estar, né, ele está aí com a noiva dele, ele vai casar, então sabe, né, filho, quando vai casar já fica mais perto da namorada, da noiva, né, da futura esposa, né, a gente vai sentindo aí a perca, né, dos nossos filhos, entre aspas, né, porque nós temos filhos para que eles possam voar mesmo e alçar voos muito maiores do que o nosso, para a glória do nome de Jesus. Mas é um homem de Deus, é o meu tangedor, mas não está aqui hoje, mas amém. Né, fico muito grato a Deus pela vida dele, pela vida do Arthur, da Helena, né, e pela vida da minha esposa, né, a bispa Tecília, é a mulher mais bonita do Jardim Apurá, amém? Aí o Elias fala, daqui de Olambra, daqui de Jaguariúna é a minha, né, não? Fala ainda dos dois lugares, né, Elias? É de Jaguariúna e de Olambra, dos dois, né? Aleluia, gente, que bom, viu? Você está preparado? Você está com seu coração preparado? Você está desejoso da presença de Deus? Como Elias disse, e quando ele começa a dizer, irmãos, o pastor Rodrigo, é isso, e dá um medo, irmão, dá um frio na barriga, sabe por quê? Se der errado, eu não sou nada daquilo que ele falou. Porque nós dependemos de Deus, né? Nós somos simplesmente servos, instrumentos nas mãos do Senhor, mas a gente tem convicção no nosso coração de quem está falando não sou eu, né? E puramente é Deus que está falando, é Deus que está agindo, é Deus que vai fazer. Então, como ele bem disse, nós temos aí, né, alguns trabalhos, Ministério Rave, trabalhamos em intercessão, cor, libertação, aconselhamento. Tenho o prazer de ser adorador há mais de 34 anos, comecei novinho, com 4 anos de idade, e a minha paixão realmente é louvar, porque o louvor é profético. Diga comigo, o louvor é profético. Irmãos, o louvor ele abre a proposta do culto, né? E olha como é poderoso, o que Deus já falou conosco. Deus está falando, se prepare, porque o terceiro louvor que o ministério que louvou, exaltou ao Senhor, estava falando que a gente já estava pronto, que a gente estava com as vestes prontas, a gente estava preparado para viver aquilo que Deus está disposto a derramar e fazer no meio da sua igreja. Então, a gente precisa estar preparando sempre o nosso coração e falando para Deus, Deus, não precisa demorar, pode derramar aquilo que o Senhor quer fazer, pode realizar aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida, no meu viver, porque eu estou pronto. Agora, se a gente fica cheio de dúvidas, dizendo, ai Senhor, eu preciso, mas sabe, tem algumas coisas ainda para mudar, e Deus fala, não posso derramar agora. Se tem coisa para mudar, se tem coisa para fazer, Ele precisa fazer primeiro para depois abençoar. Ele precisa colocar as coisas no lugar primeiro para depois ele realizar literalmente a verdadeira obra dele na nossa vida. Então, sempre quando você for para a presença do Senhor, diga, eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto para virar a chave. Eu estou pronto para viver algo novo na tua presença. Mas pastor, nós somos pecadores, irmãos, é verdade. Ou será que você não pecou hoje? Irmãos, eu pequei, eu já falei, Deus me perdoa, porque o negócio é difícil. A Bíblia diz que nós pecamos por obra, palavra e pensamento. Às vezes uma má intenção interpretada, uma fala mal colocada, uma ação com o cônjuge, com o filho, né, mal colocado, já era. Então, peça perdão e entenda que a graça do Senhor te alcança todos os dias. Amém? Nós vamos falar hoje, eu sei que essa igreja se movimenta muito no profético. Amém? Mas não tem jeito, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo, né? Aí preparei a palavra, estudei, mas chegando aqui ele falou, não, o negócio é esse aqui. Eu falei, meu Deus, mas o que tem para falar para esse povo sobre profético ainda, Jesus?
né? Então quero que vocês me ajudem, entenda aquilo que Deus ainda quer acrescentar na vida de vocês, na autoridade do nome de Jesus, tá? Nós vamos falar sobre o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 4. O tema da mensagem é: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado, para me ajudar? Diga: ossos secos, escuta a palavra do Senhor. Falou: pastor, eu chamei de... É isso mesmo. Você chamou ele de osso seco mesmo, é isso mesmo. Vamos ler no nome de Jesus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. Diga comigo: muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Antes, para a gente entrar no texto de Ezequiel 37, eu preciso só trazer algumas clarezas sobre essa questão do profético ou do profeta, né? A igreja, às vezes, ou nós, cometemos algumas confusões, não entendendo o que é profeta, o que é profético, o que é ministério profético e o que é dom profético. Então, a gente precisa entender que a igreja é chamada para ser profética. Toda igreja é chamada para ter uma movimentação profética, porque todos nós podemos ser usados com o dom de profecia. Todos nós, todo aquele que recebe o Espírito Santo, todo aquele que aceitou Cristo como Salvador, pode receber e deve se movimentar no dom de profecia, porque o dom é dado ao homem. Está lembrado? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer, mas Paulo diz: vocês devem buscar os dons e se possível, busque o dom de profecia, e ele vai explicar por que há necessidade do dom de profecia. Então, o dom de profecia é necessário para toda a igreja. Diga: toda. Você faz parte desse todo. Aí você fala assim: não, pastor, deixa que o outro profetiza. Não, você precisa profetizar, você precisa ter o dom de profecia. Deus tem que te usar neste dom. Agora há uma diferença, porque o dom de profecia ele é dado ao homem, mas o ministério profético não. O ministério profético é o homem que é dado ao ministério. Então não é um ambiente de escolha. Quando nós falamos de ministério profético, não é uma escolha: eu vou fazer parte do ministério profético, eu quero. Não, você pode até ser usado com dom de profecia, mas andar, caminhar como um profeta, o Senhor precisa te dar a esse ministério. Você é entregue, você é empurrado por Deus. Está lembrado dos textos dos profetas? Quando Deus chama Isaías, né, ele se sente incapaz. Quando Deus chama Jeremias, ele se sente incapaz, dizendo: espera aí, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Ele diz: espera aí, eu não estou te escolhendo pelas suas qualificações, eu estou te escolhendo porque eu estou te dando a esse ministério, eu estou te colocando nesse posicionamento, e não é você que vai falar, mas sou eu que falarei através de você. Então o ministério profético é Deus que coloca as palavras, Deus que coloca a visão, Deus que coloca a mensagem, Deus que mostra os propósitos, Deus é que mostra o futuro a esse profeta. E esse profeta tem um fator fundamental dentro do corpo da igreja de Cristo. Então a gente tem que compreender esses dois polos, né, de que o dom profético é dado ao homem, a qualquer um, mas o ministério profético não. São poucos. Pastor, e por que são poucos? Porque esses poucos vão precisar exercer força. Esses poucos vão precisar ter decisões, tomar decisão e aceitar a proposta. E vamos ser real, esses poucos também serão extremamente perseguidos. Porque se há uma coisa que a igreja precisa, mas que ela não gosta, é do profeta. Não está aqui não, viu? Então, a igreja precisa, é uma necessidade, mas ela não gosta do profeta. Porque o profeta nunca diz aquilo que nos alimenta.
humanamente. Ele diz aquilo que prepara o teu espírito para algo celestial. Porque o profeta, irmãos, ele recebe algo de Deus, diferente do sacerdote. O papel sacerdotal é cuidar das ovelhas, é tratar as ovelhas. Mas o profeta, ele recebe a mensagem de Deus para a ovelha. O sacerdote leva a carência, o pedido, a necessidade da igreja para Deus. Mas o profeta não. O profeta não leva nada a Deus. O profeta recebe e diz, é esse aqui. Ah, mas está doendo. Não, mas a mensagem de Deus é essa. Eu não concordo, mas a mensagem de Deus é essa. Não, peraí, não é o que eu quero. Não interessa, mas a mensagem de Deus é essa. Então ninguém gosta do profeta, irmãos. Então se Deus te chamou como profeta, não fica aí ludibriado, desanimado, porque eu falei, não aceitou, eu falei e sabe, ninguém acredita. Não, irmão, para. Se as pessoas acreditam ou não, problema da pessoa. Porque o profeta, ele foi mandado falar aquilo que Deus ordenou falar. Está lembrado do povo de Israel? Quando Deus levanta Jeremias, irmãos, Deus não traz notícia, Jeremias não traz notícia boa. Jeremias vai falando para o povo, se arrependa. Se arrepende. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias pregou o arrependimento 23 anos. Irmão, será que eu teria essa coragem? De durante 23 anos, Jeremias diz que todos os dias, em 23 anos, ele falou de arrependimento. E o povo, durante 23 anos, não ouviu. E aí por isso que houve a necessidade de Deus de trazer o período do exílio babilônico, porque eles não escutavam a profecia, não escutavam o direcionamento do céu. Então, essa é a grande diferença. Então, nós profetas, nós que temos o cunho profético, o ministério profético, nós seremos desacreditados. As pessoas às vezes não vou chegar, eu não vou chegar nem perto, que aquele irmão ali é complicado. Uma vez eu estava numa igreja e eu estava com cabelo, eu falei para eles colocou uma foto lá com cabelo curto, mas eu falei assim, não é o mesmo não, viu? Mudou o pregador? Eu estava com um cabelo diferente e estava amarrado na época, aí eu entrei na igreja, um amigo da igreja falou assim, lá o irmão do Coque chegou. Eu falei, oxe, que irmão do Coque, rapaz, para com isso, eu sou crente, porque a gente tem aquela mente antiga, a irmã do Coque, aquela que revela, se a gente cometeu algum pecado, a gente tem medo até de ir para a igreja, porque se passar por ela vai revelar. Quantas vezes a gente deixou de vir para o culto, A gente faz tudo errado, irmãos, a gente comete um deslize, e a gente fica em casa com medo de Deus falar. Não, a gente errou, a gente se abateu, a gente fez algo que desagradou. Vamos para a igreja, porque lá é o lugar de cura. Lá é o lugar onde ele vai manifestar a glória dele, e vai restaurar, e vai te dar vigor e vida. E vai mostrar que o meu e o seu pecado não nos tira do lugar da promessa, desde que haja arrependimento. Aleluia! Mas vamos lá. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, só para a gente entender ministério profético e dom profético, diz assim, ele designou quem? Deus. O ministério profético não é designado por um pastor. Não é um apóstolo que olha e fala assim, você é profeta. Não, é Deus. Deus te dá o ministério profético. Nenhum homem reconhece. O homem passa a reconhecer depois que Deus estabeleceu o ministério sobre a sua vida. Pode olhar nos textos bíblicos, não há unção profética, de alguém chamou e falou, vem cá, eu vou te ungir como profeta. Não, o profético era dado por Deus. Ele era escolhido por Deus. Os profetas, quando tinham as escolas de talmidins, embora eles preparassem os seus servos, os seus discípulos, mas não condizia que aquele discípulo que estava aprendendo sobre algo profético, ele seria profeta, porque necessitaria de um chamado divino, não apenas do conceito. É muito bom aprendermos sobre o conceito, mas a gente precisa estar atento ao chamado divino, a ação profética de Deus te escolhendo e te separando para viver aquilo, amém? O texto vai dizer, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, Deus é que designa a pessoa para esse ministério. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Repetiu aqui, deixa eu ver. Repetiu, desculpa. Sim, aqui é uma outra tradução, Então ele fala que eles deu um e o outro ele diz que designou. Agora vamos lá.
Então a gente precisa estar mergulhado, porque há uma ação poderosa. Agora a gente precisa tomar cuidado com as ações místicas proféticas. Quantos aqui já recebeu profetado, irmão? Eu já fui vítima de muita profetada. Vem lá o irmão, tchê, né? E chega e fala, e você fala, cara, mas meu Deus, não tem nada a ver comigo, Jesus. Eu acho que ele errou a ovelha. Eu acho que ele errou o destino, eu acho que era para outra pessoa. E pode acontecer, porque o profeta ele pode cometer alguns erros. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer do ministério profético algo místico, algo de adivinhação. Eu estou recebendo. Não, nada disso. Não precisa disso. Deus age na simplicidade. Você já viu crente, ou alguns profetas, quando está recebendo a mensagem, fica, peraí. Não precisa disso. Nosso Deus é simples, irmãos. Nosso Deus é simples. Às vezes a gente só acha que Deus está falando se o irmão for usado em profecia e falar meia palavra de línguas estranhas e meia palavra normal, né? Ele ainda fala em línguas e interpreta. Não, o profético não tem nada a ver com isso. O profético é receber a clareza de Deus, né? E o profeta, ele recebe impressão. Diga comigo, impressão. E o que é uma impressão? Uma impressão, irmãos, é uma cópia. Isso Deus falou comigo há alguns dias e eu fiquei assim, eu falei, uau, Senhor. É porque a gente anda tanto, né? Vê tanto essa questão de impressão, a gente faz tanto, mas a gente não entende isso quando é o contexto bíblico. A impressão é uma cópia. E uma cópia do quê? É uma cópia do original. Quando Deus nos dá impressão, quando Deus dá impressão ao profeta, Ele não está dando algo que talvez seja, talvez aconteça. Ele está dando algo real. E de quem? Do original, que é o coração dele. Então aquilo que ele imprimiu, e não é nenhuma impressão em papel, né? A gente pode até mudar porque é uma digitalização, né? Chega no nosso coração e a gente fala, uau, aí fala assim, meu Deus, mas será que é de mim? Não é, irmãos. Não é, porque por que você estaria pensando sobre o irmão? Será que sua mente é tão criativa assim? Você fica lá em casa imprimindo como você poderia ser usado profeticamente, como você poderia adivinhar a vida do irmão? Não, adivinhar uma situação, né? Adivinhar coisas do futuro, não, a gente recebe a verdade que está no coração de Deus, e é expressa no nosso coração. Mas temos que tomar cuidado, claro, com o místico. Tudo que não agirmos com ordem e decência vai caminhar para o místico, vai descambar. Então é preciso agir com ordem e decência, mas nunca tentar controlar o Espírito Santo. Nunca tentar controlar uma movimentação divina. Quantas vezes a igreja perdeu, irmãos, por ela falar, sabe o quê? Não precisa mais disso. Não precisa, por quê? Por que não precisa mais? Sabe o que não precisa mais? Penitência, isso não precisa mais. Porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário e tirou a gente do lugar de todo sofrimento e dor. Porque a Bíblia diz, ele nos tirou do castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então as penitências não precisa mais. Você precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender e entender que Ele é o Salvador, não só da sua alma, não só do seu espírito, mas Ele é Salvador também do seu corpo. Aleluia! Glória a Jesus. Tá? Mas a movimentação de Deus, os dons espirituais, a movimentação profética, visões, né, palavra de conhecimento, tudo isso é necessário para os nossos dias, porque parece que a gente vive um evangelho vazio. Ou será que só eu passei por alguns anos falando assim, Deus faz, mas cadê que Deus fez? Não, Deus cura, mas cadê a cura? Deus liberta, mas cadê a libertação? Não, Deus transforma, mas cadê tudo isso? Isso quem pode fazer é somente Deus. Por isso que nós precisamos andar no ministério e dentro do dom profético, porque é Ele que vai trazer a realidade do céu para a igreja. Alguém humano não consegue, irmãos, fazer aquilo que é do céu naturalmente, não. É preciso recebermos uma impressão de Deus, uma impressão do céu, para que seja realizado nos nossos meios. E é por isso que acaba acontecendo que algumas coisas fogem do nosso controle, porque não tem nada a ver com a gente. Nós começamos a ministrar algo, começamos a falar sobre algo, damos início com uma expectativa, mas no meio do caminho o Senhor começa a mudar tudo, porque quem controla a movimentação espiritual e profética da igreja é o Senhor. Então nós não podemos e não temos a capacidade de falar que não precisa, porque precisa, nós precisamos disso.
Tá? 1 Coríntios capítulo 14, 2 ao 4 diz: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas quem profetiza faz para a edificação, encorajamento e consolação. Olha que poderoso. Por que eu preciso de profecia? Para encorajar, para edificar e para consolar. É para isso que nós precisamos. A igreja é edificada através disso. A igreja é levantada, a igreja é dado o conceito da esperança, de que nós não vivemos apenas numa situação natural, de que tudo precisa ser feito por nós. Não é essa a visão, porque a gente entende isso, se a gente não fizer, não vai acontecer. Não, se eu não extrato, não é, tem coisas que é Deus que quer realizar na sua vida. E aí a profecia, ela vai fazer isso, ela vai edificar, ela vai te encorajar e ela vai te consolar. Amém? Estão comigo? E ninguém pode profetizar de si mesmo. Sabe aqueles profetas que ficam assim? Eu vou profetizar! Já viu isso? Eu já vi, irmão. É triste. Porque ninguém profetiza de si mesmo. Eu não profetizo quando eu quero. Eu digo que tem dia que eu sou apenas ovelha, eu sento porque tem um profeta. Então, naquele dia eu não sou profeta, eu sou ovelha. Eu estou como espectador, dizendo: Jesus, vai Jesus, eu estou aqui, Jesus. Pode falar, porque hoje eu sou como ovelha, eu quero comer tudinho que o Senhor tem reservado. Porque tem um profeta. Mas tem dia que Deus me chama como profeta e eu preciso agora alimentar. Porque agora eu carrego a palavra do céu, eu carrego a impressão do céu e é necessário eu receber algo dele, porque aqui é o local. Mas tem dia que você vai ser ovelha. Tem dia que Deus vai usar outro e não você. Mas peraí, eu sou o profeta. Não, calma. Tem dia que Ele vai querer usar outro. Tem dia que Ele vai querer chamar outro. Amém? Então ninguém jamais pode profetizar, né, por origem humana. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Você já fez igual eu? Lá vem o irmão, ele vai para quer ver, lá vem o irmão. Já fez isso? Não é lá vem o irmão, irmãos, ela vem Deus. Deus vai me pegar agora, e agora? Meu Deus, Elias, Deus está vindo. Eita, Jesus, não tem como eu correr não, porque se eu correr, porque profeta é assim, irmãos. Quantas vezes, uma vez eu estava ministrando, e aí eu chamei à frente algumas pessoas, aí uma pessoa não veio, e aí Deus falou assim: vai lá falar com ela. Eu falei: não, Deus, ela não quer. A Bíblia diz que é livre-arbítrio. Ela tem que exercer a vontade dela. Ela não quer, deixa ela no lugar dela. E aí eu encerrei o culto, Elias. E aí Deus falou para mim: vai lá para a porta. Aí eu fui lá para a porta da igreja. Acabou o culto, eu fui lá para a porta e esperei a irmã passar. Aí na hora que a irmã passou, eu falei assim: querida, desculpa, você não foi lá na frente não, mas Deus quer falar com você. Ela falou assim: pastor. Eu falei: então volta aqui. Porque o profeta é assim, irmão, se a pessoa fugir, ele vai atrás. O profeta não é uma palavra que eu jogo aqui de cima e falo assim: receba, aí quem quiser pega. Não, porque o profeta tem um endereço, ele sabe endereçar a vontade de Deus na vida das pessoas. Então não adianta fugir, porque não é uma vontade humana, né? E aí vai dizer o texto, continuando: mas os homens falaram da parte de Deus, inspirados ou impelidos pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos entrar agora no livro de Ezequiel, o qual nós lemos, tá? Aqui no livro de Ezequiel há muitas ações proféticas, embora seja uma visão, mas era uma visão extremamente profética, e estava falando da restauração do povo de Israel. Ezequiel, irmãos, para que vocês possam entender o contexto da realidade ali de Ezequiel, Ezequiel estava vivendo o cativo babilônico. Já tinha iniciado ali 5 anos do cativo babilônico. Jeremias profetiza durante 23 anos, o povo não se arrepende. Aí Jeremias diz: a partir de agora, a partir de 23 anos, agora vai iniciar o exílio de 70 anos. E Ezequiel estava vivendo no período de 5 anos já do exílio. E aí nesse momento, Deus chama Ezequiel para olhar o que estava acontecendo. A visão de Ezequiel 37 era a condição que estava o povo de Israel.
no meio do cativo babilônico, porque embora a gente afirma muito do cativo babilônico, tinha outros povos que tinham sido saqueados também por outras nações, e aí Deus vai levantando profetas durante esse cativo para quê? Para que mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento do exílio, as pessoas ainda fossem recebendo encorajamento, consolo e, vamos ver se vocês estão lembrados, o profeta ele encoraja, ele consola e exorta. Então, Deus estava fazendo ainda no período de 70 anos, através dos profetas, esse encorajamento, dizendo, agora vocês vão passar 70 anos, mas vai acabar. E essa foi a visão de Ezequiel. Agora, o que me chama a atenção no texto de Ezequiel 37, é porque Deus age diferente da condição humana. Primeiro que ele leva Ezequiel para um lugar de morte, porque o vale de ossos secos era um cemitério, era um lugar de morte, era impossibilitado haver vida, não tinha como, e essa era a visão. Por isso que Ezequiel afirma, não era apenas ossos, mas eram ossos sequíssimos, não era possível haver vida. E sabe o que me chama a atenção aqui, e algo que Deus, sabe, quer chamar a atenção ao meu coração? Deus nunca vai falar para você não olhar para a dificuldade. Peraí, pastor, mas eu sempre ouvi que eu não posso olhar para a dificuldade, mas eu tenho que olhar para Deus. Está escrito onde isso na Bíblia? Onde está escrito, irmãos? Que a gente não tem que olhar para a dificuldade. O texto de Ezequiel está falando, olha para a situação, olha para o vale, veja como está seco. E aí Deus pergunta a Ezequiel, aí no lugar de morte pode haver vida. E o profeta, irmãos, foi extremamente inteligente. Ele não falou assim, não, Deus, eu tenho aqui o Kamehameha e eu vou fazer todo mundo ressuscitar. Não, Deus, se eu não sou homem de Deus, né? Não, ele não fez nada disso. Ele entregou a responsabilidade nas mãos de quem tinha todo o poder e autoridade. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe. Porque afinal quem tinha dado o desafio, irmãos, era Deus. Às vezes nós recebemos desafios de Deus, às vezes acontecem situações difíceis na nossa vida, e a gente não quer olhar para a dificuldade. O interessante é que nós precisamos comparar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, compare. Mas diga com fé, irmão, diga assim, compare. Olha o seu problema e compara ele, mas não compara ele com você, porque você, diante do seu problema, é nada. Agora compare o seu problema com Deus, coloque do lado a lado. Vem aqui, Elias. Só exemplo, tá, irmão? Esse pastor é uma benção, mas o Elias é o problema. Vem aqui, meu lindo, por favor, por gentileza, só isso, que você é maior que eu, né? Então, só para a gente ilustrar aqui. Sobe um degrau aqui, você fica embaixo, porque esse é o problema, Elias, você é o problema. Então, compare, irmãos, compara aí. O Elias é o meu problema, mas o meu, como é o seu nome, meu lindo? O André é Deus, é a graça de Deus. Quem que é maior ali, gente? O André vai quebrar o Elias. Aleluia. Ai! Ele vai quebrar o Elias. Então, Deus não está dizendo assim, não olha para ele. Porque se você olhar, você vai perder a fé. Se você tirar Deus e você só olhar para o seu problema, esquece, irmão, você não vai ter fé para vencer. Você vai ficar depressivo, angustiado, você vai ficar preocupado, dizendo, Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Não, é baixinho, mas é bravo o homem, né? Tem uma voz oponente, não vou, Deus não vai. Aí Deus falou, peraí, no meio da sua crise eu estou no meio dela, eu estou ao lado dela, a crise está instalada, mas Deus está. Aí você tem que olhar, irmãos, para Deus. Então, quando Ezequiel olha para o vale de ossos secos, ele não vê um lugar de morte, mas ele vê alguém que pode trazer vida no meio da sequidão. Aleluia! Aplauda o Senhor. Obrigado, André, em nome de Jesus. Então, esse é o detalhe da visão de Ezequiel. Ezequiel podia olhar, irmãos, e pensa aí.
Se Deus pega todas as nossas dificuldades e fala assim, olha, você vai fazer o quê? Você vai olhar e falar, meu Deus, o negócio está feio, Senhor. Está feio, está difícil. Aí Deus falou assim, mas olha de novo. Porque nos momentos difíceis, irmãos, Deus não saiu do local. Nos momentos de adversidade nossa, Deus não jogou você lá sozinho e disse, tchau, fica aí que eu estou indo ali. Ao contrário, Deus colocou você e disse, olha, mas olhe também quem está do lado do problema. Olha a minha grandeza, olha o que eu posso fazer, olha como eu posso mudar, é isso. E aí a gente só fica olhando para a dor, não, mas eu já estou há tanto tempo. Claro, você está olhando sempre para o problema. Você está achando que Deus vai fazer uma mágica e o problema vai dizer, não, Deus quer que você profetize em cima do problema. E qual que é o problema, irmão? Não sei, pode ser diverso. Talvez é uma crise familiar e você olha e fala, não, nunca vai mudar. Vai, profetiza. Diz, eu creio que o meu Deus é muito maior desse problema. E eu declaro a mudança e a transformação. Mas não, a gente fica, não, eu acho que não, pastor, eu acho que não. Para de achar. Deus não chamou você para achar, Ele chamou você para receber impressão dEle, palavra dEle, visão dEle. Aleluia! E talvez o problema seja enfermidade. Já viu? A gente vai consolar a gente que está com um problema grave. A gente fala assim, não olha para isso não. Olha assim. Olha, mas olha sabendo que o seu Deus já ressuscitou mortos do túmulo. O nosso Jesus já tirou, foi Lázaro de 4 dias. O nosso Jesus já levantou o menino do esquife ao tocar no esquife. Então o que Jesus pode fazer por você que ainda está vivo? Mas você precisa olhar e enxergar Deus na dificuldade. Não adianta olhar e só enxergar o vale, só o perigo, só a dor. É por isso que a igreja está cheia de gente depressiva, irmãos. A igreja tem pessoas com depressão porque as pessoas deixaram de olhar para Deus e fixaram os seus olhos na sua dor. E como eu sei, eu já fui depressivo. E na época da minha depressão eu só enxergava o meu sofrimento. E eu dizia para Deus, o Senhor me fez nascer para sofrer, porque eu não consigo ver nada de bom desde o meu nascimento. Eu não consigo entender qual foi a motivação do Senhor ter criado esse homem. Se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história, aproveitando, vocês podem comprar o livro Restaurando Suas Convicções, a Dale Elias tem. Eu vou falar do tempo da minha depressão. Tempo que eu tive depressão, fui ao fundo do poço. Por quê? Deus queria que eu enxergasse Ele, e eu não consegui enxergar. Mas um dia esse Deus se revelou no meio da minha dor, e eu vi que a minha dor era insignificante, perto da grandeza e da majestade do poder desse Deus. E aí eu vivi algo que eu ouvia dos psicólogos e do médico que não era possível, porque os médicos diziam que jamais eu seria curado da depressão. Eu teria que tomar remédios pelo resto da minha vida. Eu teria que tomar remédio de pressão, antidepressivos, no resto da minha vida. Mas eu encontrei com esse gigante que é o nosso Deus. E Ele disse, não existe um basta na sua vida. E eu tenho poder para fazer isso. E aí eu não olhei mais para a minha dificuldade. Eu não olhei mais para o meu abandono. Eu não olhei mais para a dificuldade familiar. Eu não olhei para a minha solidão, porque eu nunca tive sozinho. Deus sempre esteve comigo. E aí foi fácil, irmão, escuta, depois eu falei, Deus, por que o Senhor não se revelou antes? Porque depois que eu descobri a grandeza desse Deus, depois que eu consegui olhar e ver a grandeza do meu Deus, foi fácil sair, foi fácil deixar. E aí Ezequiel foi extremamente inteligente, irmãos. Deus falou, tem um problema. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, fala, tem um problema. Tem um problema. Mas também tem um Deus. Tem problema? Tem. Mas também tem um Deus. E aí Ezequiel diz, o Senhor sabe. E aí olha o que Deus diz para Ezequiel, profetiza. Ele diz, vamos lá para o texto. Deixa eu pegar aqui para mim não me perder. Ezequiel está aí o texto? Tá. Então ele disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do... Irmãos, não é a sua palavra.
O problema é esse, a gente não vence, a gente não vira a chave, a gente não muda porque a gente quer falar as nossas palavras, a gente quer imprimir a nossa visão, a gente quer falar, não Deus, olha, coloca esse copo aqui, do que, deixa, não, Deus, olha, o Senhor tem que fazer um milagre na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, então o Senhor poderia fazer assim, você está ensinando Deus a trabalhar, você está dando direção para o seu direcionador, que negócio é esse? Já imaginou se você senta lá do lado do motorista, do ônibus, e diz assim, ó, você não pode ir por esse caminho não, vira agora, direita, esquerda, para cá, você vai atrapalhar, porque Ele sabe, Ele é o condutor, assim é Deus, não é Deus que nos obedece, somos nós que obedecemos a Ele, e aí a gente fica resistindo, a gente acaba não vivendo o princípio melhor da palavra de Deus. Então você precisa profetizar, cadê o texto? Profetizar conforme te foi ordenado, ó. Profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam uma palavra do bispo Rodrigo. Não, ouçam uma palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus sempre está dizendo algo. Você entendeu isso? Deus sempre está dizendo algo. Deus fala, irmãos. O Senhor tem me feito ministrar muitos para as igrejas onde eu passo, de que o nosso Deus é um Deus que fala. E Ele não fala com alguém especial, Ele fala com todos que estão com ouvidos preparados para ouvi-lo. Todos que dizem, olha, o meu ouvido está limpo, o Senhor pode falar. O meu ouvido não tem nada que impeça, o Senhor fala, que o teu servo ouve. Porque o nosso Deus é aquele que fala. Só que Deus não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que é melhor para a sua vida. E às vezes Ele vai falar, não se desespera. Aí você fala assim, mas quem está desesperado aqui, Senhor? Aí Deus fala, não, você não está não. Está não, bobo. Quem está desesperado sou eu. Ele fala, irmãos. Quantas vezes eu me desesperei, eu falei, Senhor, me socorre. Aí Ele falou assim, não, eu sou o seu socorro, mas calma. Irmão, na hora do desespero você não quer ouvir calma. Você quer ouvir calma? Você está desesperado, você está angustiado, Ele fala assim, calma. Você quer ouvir calma? Você não quer, você quer ouvir solução. Mas Deus sabe que se Ele der a solução agora para você, você vai atropelar as vontades dEle. Se Deus realizar, escuta a palavra do Senhor para o seu coração. Se Ele mudar o seu destino agora, você vai atrapalhar e você vai arrebentar com o seu destino. Então o que Ele tem para falar para você nesta noite é calma. Deus está doendo, mas você aguenta um pouco mais. Assustou, Fernando? Aleluia! Diga assim, eu aguento. Diga, irmão, diga assim, eu aguento. Eu sei que você não quer dizer que você aguenta, porque você falou, você queria alívio, pastor. Mas Deus está dizendo que você aguenta. Você não vai morrer, não, pode ficar tranquilo. Oh, Jesus. Palavra de Deus. Você não vai morrer e você também não vai falir. Você que tem o seu negócio, você não vai falir, não, irmãos. Você está vendo o quê? A situação do seu negócio. Meu, escuta a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, você não vai falir. Oh, Jesus. Mas Ele diz que você aguenta as pressões ainda. Você aguenta, porque Deus está te preparando para algo maior. Então Ele precisa pressionar você mesmo. Ele precisa colocar pressão para desenvolver o seu caráter e a sua atitude. Então olha só, vamos lá ler novamente para ficar forte no nosso coração. Ezequiel 37:1, as mãos do Senhor estavam sobre mim. Então, quando Deus leva Ezequiel para o pior lugar de morte, Ele não foi porque Ele quis. E não foi o diabo que conduziu Ezequiel para o vale, foi Deus. Foi as mãos de Deus que o conduziu. Sabe por que as mãos de Deus nos conduzem até para os lugares difíceis? Porque é Deus que está controlando a sua vida, não é o diabo. Não é os seus sentimentos, não é as suas vontades, é Deus. Então mesmo Deus que pegou Jesus após ser batizado e colocou no deserto para ser tentado 40 dias, o mesmo Deus faz isso conosco. Porque Ele quer que depois de 40 dias a glória seja muito mais abundante na sua vida e que você entenda o propósito a qual você foi chamado. Aleluia! Aleluia!
Porque o deserto serviu para reconhecer Jesus, irmãos. Escuta, eita, o deserto serviu para reconhecer quem era Jesus. O enfrentamento frente a frente com Satanás. A ação de entender que Jesus não faria nada que o Pai nunca o mandou fazer. Deus não mandou Jesus pedir pão. Deus não mandou Jesus mostrar que tinha poder. Deus não mandou Jesus se lançar de lugar nenhum, porque essas palavras eram do diabo. Então Deus estava preparando Jesus para ouvir unicamente a voz dele e tomar a decisão sempre com a voz do Pai e não do inimigo. Só que a gente toma as decisões pela voz do inimigo. A gente deixa o nosso emocional gritar. Controle, irmãos, no nome de Jesus, o seu emocional. Controle a decepção, controle a crise. Deus te fez para dominar, amém? Aleluia, glória a Jesus. Então Ezequiel se levanta poderosamente, mas Ezequiel escuta a voz de Deus, não é de outro. E é isso que está faltando. A gente está ouvindo voz de pastor na internet, irmão. Quantas vezes a gente escuta a voz da pastor lá na internet? Às vezes a gente não escuta a voz do nosso pastoreio aqui, mas lá da internet a gente não. O pastor lá falou, mas o que o seu pastor está falando quando prega para você todos os domingos? O que o seu direcionador está dizendo para você? Não, mas a gente precisa pegar alguém de fora que não conhece a gente, que não caminha com a gente, que não cuida da gente. Será que lá fora os homens são mais usados do que os que estão aqui próximos? Não, eu sempre ensino as minhas ovelhas, valorize o profeta que está mais próximo de você, porque é dele que vai vir a resposta do Senhor. Na época de Eli, irmãos, tinha muitos profetas, muitos sacerdotes, mas Ana decide subir para o lugar onde estava o sacerdote Eli. E ao chegar lá, aquela mulher clama e por aquele homem que não era o melhor, é liberada a palavra profética sobre aquela mulher. Talvez se Ana olhasse, ela falou, não, peraí, tem profeta melhor. Eu vou buscar outro lugar para oferecer esse sacrifício, porque Eli está uma bagunça, ele e a família dele, será que vai com... Não, mas aquela mulher não olhou. Ela entendeu que lá, na presença de Deus era o local. Ao sacrificar na casa, porque aonde Ana oferece sacrifício era um lugar cotidiano, era costumeiro, era a casa, basicamente. Porque a Bíblia vai dizer que ela sempre fazia isso. Sempre. E às vezes a gente não olha aquilo que Deus está promovendo aqui no nosso meio, a gente sempre olha para fora. Não, irmãos, olha aqui para dentro. Porque o seu milagre, a sua resposta vai vir desse ambiente. Amém, irmãos? Você crê nisso no nome de Jesus? Então escute a voz profética desse lugar. E aí ele disse, então me disse, profetiza a esses ossos, diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus manda o profeta profetizar e dizer diante da situação. Se Deus mandasse você agora profetizar diante da sua dificuldade, o que você ia falar? Pastor, não sei, eu não estou ouvindo nada. Será que você não está ouvindo nada? Será que nada queima no seu coração? Porque quando Deus te manda dizer algo, é porque Ele já disse para você algo antes. Se Deus está mandando você profetizar, é porque Ele já disse para você o que você deve profetizar. E às vezes a gente não profetiza porque a gente sabe que aquilo que a gente profetizar vai ainda gerar um processo em nós. Porque o povo de Israel, além da visão, era muito boa, falava de uma visão de se levantar, mas estava Elias no 5º ano ainda do exílio. Tinha 65 anos ainda, era uma ação profética, era uma visão profética, mas tinha 65 anos para Deus virar a chave e levantar o exército da visão. E às vezes a gente não quer esperar esse processo. Vocês estão me entendendo, irmãos, em nome de Jesus? Então o que é que Deus está te mandando profetizar? Então profetiza. O problema é que a gente não quer. Sujeite-se a Deus. Escuta o direcionamento de Deus. Às vezes Deus vai falar para você, sabe qual que é o seguinte? Para. Não, senhor, para. Não, mas tem que... Para. Não, mas eu preciso... Silêncio. Você não precisa falar. Você não precisa agir, deixa eu fazer.
E a gente é difícil quando Deus fala para ele fazer, né? Não, eu não posso aceitar isso não. Mas será que Deus não está pedindo para você ter paciência? Para você esperar? Porque quando Ele fizer, Ele vai fazer do jeito certo. E se você fizer, você vai complicar. Às vezes nossos filhos passam por um período de rebeldia e a gente quer acertar na hora, né? Não. Eu sou pai, irmãos, eu sei bem. Quando um filho às vezes fala, eu vou pegar o cinto e vou danar na orelha dele. Só que tem hora que Deus fala assim, calma. Chame o seu filho. Não julgue ele. Fale com ele, converse com ele. Entenda o problema dele. Ah, pastor, mas o que um jovem vai ter? Que problema tem? Só come, deita e dorme. Converse. Converse com teu filho. Escute as dores dele. Ah, bispo, mas que dor? Escute a dor. Escuta a palavra do Senhor nessa noite. Escute a dor dos nossos filhos. Porque talvez em casa você entenda que não exista pressão nenhuma. Mas o mundo está cheio de pressão sobre os nossos filhos. O mundo exige que os nossos filhos sejam descolados. O mundo exige que os nossos filhos experimentam as coisas do mundo. O mundo exige que ele seja diferente. O mundo exige tudo isso. E a gente acha que isso não é pressão. Parece que a gente esqueceu da nossa juventude. É porque a gente fez tudo errado, né? E depois Jesus veio e transformou a nossa vida. A gente esqueceu de quantos erros a gente fez. As mazelas por onde a gente andou. As coisas que a gente pensou e fez. E aí quando chega agora para o tempo presente, que os nossos filhos estão na presença de Deus, a gente acha que não tem pressão, porque está na presença de Deus, está tudo bem. Ele é filho de crente, o pastor tem cuidado. Ei, o mundo continua a pressionar ele. Então escuta, conversa, amém? Ouça a palavra do Senhor. Aleluia. Então é preciso a gente escutar. Deixa eu puxar só um texto aqui que não está aqui. Não está aqui, Deus está falando um texto aqui no meu coração, de Ezequiel ainda. A gente não pode apenas profetizar o que a gente quer. E o texto de Ezequiel vai nos afirmar isso poderosamente. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Eu não coloquei aí, Mateus. Desculpa, filho. Por algum motivo esse texto não apareceu para mim aqui no tablet. Mas está aqui, Ezequiel. É o 37 mesmo, só que é uns versículos mais adiante. Aleluia. Só achar aqui, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Aleluia. Isso, versículo 6, versículo 7. Versículo 7, Ezequiel 37. Olha o que diz. Deus manda profeta profetizar. Aí ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Deus não falou? Falou ou não falou? Agora obedeça. O que você está esperando para fazer conforme Deus te orientou? O que você está esperando, irmãos? Você está esperando uma outra chave? Parece que a gente fica esperando chave. Você vai ter um molho cheio de chave e não vai usar nenhuma delas. Deus já deu, agora pegue essa chave e usa. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. Ah, pastor, eu tenho medo de barulho. Barulho, na hora que você profetizar, vai haver barulho, irmãos. Porque as coisas precisam se encaixar no lugar certo. A profecia, ela é a palavra de ordem para que as coisas de Deus sejam estabelecidas na nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, por gentileza. Fala, ô pastor chato, manda a gente olhar. Olha aí, Fernanda. Diga assim, ó, profetiza conforme você foi ordenada. Nada mais. Você já viu a gente receber uma palavra de Deus, Deus falando assim, só abraça. Vem aqui, filho. Aí o profeta abraça.
Deus mandou só abraçar. Deus mandou dizer nada, irmãos. Deus mandou abraçar. Só profetiza aquilo que Deus falou, não acrescenta. Só fale o que Deus te mandou falar. Não enfeita. Não melhora a profecia. Não vou dar uma melhorada aqui. Não, ele mandou só abraçar, só abraça. Se ele mandou só olhar, só olhe. Não acrescenta em nada, porque se você acrescentar vai dar ruim. Quer que eu dou o exemplo disso? Sabe aonde deu ruim, irmãos? Éden, Gênesis capítulo 3. Deus vira para Adão e diz: Adão, não coma do fruto que está no meio do jardim, mas você pode comer de todos os frutos que está no jardim. Gênesis capítulo 3, quando a gente vê o diálogo com a serpente e a Eva, a gente vê a Eva dizer, sabe o quê? Não coma e nem toque. Deus falou que não podia tocar? Deus falou que não podia comer. A morte não estava no tocar, estava no comer. Só que por algum motivo, e eu acredito que o irmão, desculpa, essa culpa foi do homem, viu? Por algum motivo Adão acrescentou. Acho que ele ficou com tanto medo que Eva pudesse comer, que ele falou assim, ó, nem toca, meu irmão, nem chegue perto, pelo amor de Deus. E aí a serpente utilizou daquilo que Adão acrescentou. Então, se você acrescentar a ordem do Senhor, o diabo vai utilizar do seu acréscimo para destruir aquilo que Deus estava fazendo. Vocês estão entendendo? Então tem que ser direto, irmãos. Deus mandou, vai profetizar. Deus falou de bênção, então profetiza. Deus falou de correção, só correção, não acrescenta não. Porque a gente quer para maquiar Elias, para poder a pessoa receber a profecia de correção, a gente fala assim, ó, se conserta porque Deus quer te abençoar. Mas Deus não falou o que quer abençoar, Ele falou que era para consertar apenas. Aí a pessoa vai se consertar com A gente sabe que se a gente andar em obediência, as bênçãos de Deus vão seguir palavra escrita, profecia escrita, é verdade. Se você obedecer, as bênçãos seguirão. Mas Deus não mandou o profeta dizer isso. Deus mandou o profeta dizer, conserta. Conserta. Conserta por quê? Conserta. Muda. Acabou. Não acrescenta, porque essa bênção vai ser o crivo para desviar o coração da pessoa. Foi o que aconteceu com Eva. A serpente falou, não, vai acontecer, não vai morrer não, vai não. Não vai morrer não, mentira de Deus. Olha só que absurdo. No dia que você comer, você será como Deus. E o que aconteceu, irmãos? Quando Eva tocou a maçã, o fruto, a gente fica ouvindo maçã, não é maçã não, irmãos. Quando Eva tocou o fruto, ela morreu? Morreu, irmãos? Porque não era o tocar. E o que Eva entendeu? Deus está, amém, por causa do acréscimo de Adão. Deus está mentindo, porque eu toquei e não morri, então agora eu posso Aí ela come e dá a boca aberta do Adão. Acabou com o propósito de Deus. Deus precisou desenhar um novo propósito, por causa de uma ação de acréscimo, de uma palavra que Deus não havia dito. Então isso aqui é sério. Profetize apenas o que foi lhe ordenado, nem a mais e nem a menos. Pastor, legal essa palavra sua, legal, ouvi, bacana, mas eu não estou nem ouvindo a Deus, quanto mais profetizando. Deus fala, irmãos, sim ou não? Então eu quero te convidar a você, a partir de hoje, começar a ouvir a Deus. Eu vou encerrar, concluir o texto. Quero que você fique de pé nesta noite. Para que a chave possa virar, diga comigo assim, eu sou ossos secos. Não, mas diga com quem entende que é o osso seco mesmo. Diga, eu sou ossos secos. E hoje, eu escuto a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, o teu Espírito está aqui a se movimentar. E eu não sei, de fato eu não sei a dor, eu não sei o problema,
Eu não sei qual é o tipo de morte que esse irmão está enfrentando. Eu não sei, Senhor, qual é o tipo de vale que os teus filhos estão enfrentando. Eu sei que o Senhor já falou aqui. O Senhor falou que o negócio não vai falir, então é um tipo de morte. Não vai. O Senhor disse que famílias vão ser restauradas, existe restauração familiar. O Senhor disse, é verdade, o Senhor disse. O Senhor falou sobre filhos. Eu não sei se tem pessoas aqui, mas eu acredito pela tua palavra que existem filhos que estão tendo enfrentamentos lá fora, estão sofrendo pressões nas escolas, estão sofrendo pressões na faculdade, estão sofrendo pressões na vida. O Senhor disse, é fato. Nos alinha a esse propósito. Eu sei que o Senhor não chamou a sua igreja apenas para ser direcionada por um profeta, porque o véu foi rasgado, é verdade, mas ainda existe profeta. Existe o profeta, Senhor, para edificar, para encorajar e para consolar. E nós estamos aqui, a palavra foi pregada. Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Então eu quero dizer, Senhor, escuta a oração deste teu humilde servo, Pai. E destrava agora, Senhor. Destrava agora a mente, destrava agora o coração. Se essa pessoa se sente tão inferior, porque talvez ela nunca observou que ela é capaz de receber ou desenvolver os dons do Espírito. Ela entende que ela não recebeu ainda nenhum ministério. Talvez ela recebeu até algumas profecias, é verdade. Mas ela não recebeu nenhum ministério, ela não foi ativada em nada. Mas nesta noite eu quero que o Senhor faça diferente, não porque eu estou pregando, mas porque a tua palavra nos afirma. A tua palavra nos afirma que existe um mover diferente hoje. E sem trabalhar, irmãos, sem trabalhar no seu emocional, porque não é essa a condição que eu quero, mas eu quero pedir para você que entende que você precisa receber essa palavra profética, você que entende que existe coisa na sua vida que você precisa profetizar, eu quero que você saia do seu lugar, porque talvez até hoje você não conseguiu ouvir a voz de Deus. Você talvez não conseguiu ouvir Deus falando assim, ó, diga isso, faça isso. Tome a posição de autoridade e você vai profetizar, não é o pastor que vai sair da casa dele e vai dizer a sua mudança. Você que sente isso, por favor, rapidamente saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero destravar a sua vida e dizer que assim como eu escuto a voz, assim como eu escuto a impressão, eu tenho a impressão do Senhor, eu quero partilhar na sua vida nesta noite, sem engano, sem miticismo algum, mas com a realidade do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não estou te chamando. Ai, Jesus. Não resista, irmãos, à voz do Espírito. Está disparando aí, não está? O seu coração não está disparando? Então saia. Vem depressa. Eu não gosto de me demorar muito, não. Começa, fala, Senhor, sou eu mesmo. Eu estou apático, Senhor. A gente ouve tantas vezes pregações, mas está faltando algo. Eu estou sentindo que está faltando algo. Vai, começa você primeiro começa a clamar, o ministério vai louvar, e nesse período eu quero que você peça a Deus, peça a sua mudança, peça, Senhor, fala, eu preciso profetizar, mas eu não sei como. Fala para ele, fala, eu preciso profetizar, mas eu não sei como fazer, Senhor. Pode louvar, queridos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Fala com Deus, fala, eu não consigo profetizar, eu não consigo mudar, Senhor. Diga para Ele, Ele está te ouvindo, escute. Esta é a realidade, Ele está te ouvindo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Passeia, Senhor.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Sim, 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 sim. Quem é como o Senhor? Abre os ouvidos, Senhor. Quem Abre! como Abre os ouvidos, Senhor. Abre mesmo. Abre os ouvidos espirituais agora. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Vai, Senhor, vai, Senhor. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Vai ser